Temos, né? Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos para o grupo de estudos hoje primeiro, depois dessa pandemia aí, da Comissão de Direitos Humanos, hoje ministrado, expositor aqui para nós, o doutor Bruno Arena. Quero vir aqui, estou vendo aqui, entrou agora o presidente da nossa 22ª subseção, doutor Marcelo Henrique. Seja bem-vindo, doutor, aqui conosco. Todos os demais colegas que estão participando de outras cidades, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, antes de dar o início definitivo, eu gostaria que o doutor Jamerson fizesse a apresentação do doutor Bruno, porque foi ele que fez o convite para o doutor Bruno ministrar este estudo. E eu gostaria que ele fizesse a apresentação do Dr. Bruno aí para nós. Perfeito. Vou pegar aqui o currículo do Bruno, porque é um currículo extremamente grande, então eu vou precisar ler as informações que a gente tem aqui. Bom, a gente está muito contente com a participação do Dr. Bruno, mas antes de qualquer coisa eu preciso dizer boa noite a todos, também ao Dr. Marcelo, ao Paulo Yunes, professor Paulo Yunes, que está aqui com a gente, muito feliz com a presença dele, e aos demais participantes. Mas a gente convidou o Dr. Bruno Arena para participar com a gente desse grupo de estudo, para fazer esse grupo de estudo. É um grupo de estudo muito importante que vai tratar as questões do direito penal e direitos humanos, que é um tópico que a gente vê que a sociedade civil acaba tendo algum conflito, né? Mas a gente sabe que, na verdade, esse conflito não existe, porque em todas as áreas do direito a gente vai sempre recair na área dos direitos humanos, né? Então, a gente convidou o Dr. Bruno para falar um pouco sobre isso, porque ele tem um amplo currículo na área de direitos humanos e direito penal. Então, ele vai poder falar bastante coisa para a gente sobre isso né, adicionar bastante conteúdo nessa discussão. Então, só apresentando o Dr. Bruno, ele é advogado na subseção aqui da OAB de Rio Preto e eu acredito que na OAB de Votuporanga também. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo em 2011. Ele tem especialização em docência do ensino superior pela Universidade Cândido Mendes. Também é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em 2017. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes também. Especialista em Direito Médico pela Faculdade Facesp e atualmente está mestrando em Letras na Unesp aqui de Rio Preto e também mestrando em Segurança, Direito Penal e Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Esse é o Bruno. Como vocês podem ver, o currículo dele ele tem muita coisa boa para trazer para a gente, muita informação a ser compartilhada. E agora eu passo a palavra para o Bruno para falar sobre o nosso grupo de estudo de hoje, que tem como tema Direitos Humanos e políticas criminais no mundo globalizado. Ok? Muito obrigado. Doutor, só uma palavra doutor, permissão. Antes do doutor Bruno iniciar diretamente, eu queria dar a palavra ao presidente, doutor Marcelo Henrique, se ele está fazer a acolhida aí de todos e aproveitar e cumprimentar o doutor Paulo Yunes. Obrigado, doutor Paulo Yunes, por estar aqui conosco. Doutor Marcelo Henrique, as boas-vindas aos presentes. Doutor Francisco Eudes Alves, nosso coordenador da Comissão de Direitos Humanos, muito obrigado pela acolhida, parabéns por mais esse evento, quero cumprimentar todos os colegas desta comissão, quero pedir licença aos colegas para cumprimentar o presidente do nosso TED, do Tribunal de Ética e Disciplina, doutor Paulo Yunes, que nos dá a honra da sua presença aqui conosco. Quero dar as boas-vindas para o doutor Bruno Arena, eu fico feliz, mais um colega aqui da nossa subseção, fazendo sucesso e nos orgulha muito ter cada dia mais os nossos colegas dividindo o seu conhecimento, compartilhando o seu conhecimento com toda a advocacia, com a sociedade. Doutores, muito bom este assunto, um assunto oportuno e não tenho dúvida que nós teremos uma ótima reunião. Desejo a todos um bom trabalho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Com a palavra, doutor Bruno. Obrigado pela apresentação. Obrigado ao presidente da nossa subseção, professor Paulo Yunes. E, se eu não souber qualquer coisa que pode perguntar a ele, né, professor? E como o doutor Eudes disse, quem fez o convite foi o doutor Jamerson. Então, ele é o responsável se eu falar alguma besteira. Né? Vamos lá.
Bom, sempre pretendi organizar da seguinte maneira, meia hora, 40 minutos de fala. Eu acho que as pessoas podem ir colocando as perguntas aqui ao lado. Eu vou tentar olhar aqui ao longo da palestra. Se não der, aí a gente faz uma sessão de perguntas ao final, né? Para responder o que for sendo colocado aqui no chat. Eu sempre gosto de começar justificando o porquê a escolha do título, né? O tema foi livre. O Jamerson pediu, o tema foi livre, né? Então, eu escolhi Direitos Humanos e Política Criminal no Mundo Globalizado. Bom, então a gente tem que justificar esse título, né? Uma das questões, como o Dr. Jamerson já disse, que eu acho que no Brasil tem um problema grande em achar que direitos humanos é uma coisa para proteger bandido, tem uma cultura de direitos humanos muito equivocada, um pouco equivocada no Brasil, mas é uma comissão transversal. Não tá voando pro alto, parece mais e ela é o direcionamento, deveria ser o direcionamento da aplicação de todos os direitos, em especial aqui do direito penal. Então, justificar os nomes, direitos humanos, política criminal, por que mundo globalizado, e ao final fazer tentar alinhavar essas coisas de uma maneira palatável aqui, né? Bom, tem um texto da professora Ana Messuti, lá da Espanha, que eu acho que resume bem essa intersecção entre esses direitos. Que é o seguinte, está em espanhol, mas vou traduzir aqui, né? O direito penal é o direito que aplica apenas aos seres humanos. E os direitos humanos são os direitos que têm os seres humanos, antes de tudo, a não sofrer penas, né? Então, a gente vê sempre o Brasil sendo condenado em tribunais regionais, tribunais internacionais, condenando o Estado brasileiro porque não criminalizou, não perseguiu algum crime em seu território. Então, há um paradoxo aí, né? Para proteger os direitos humanos, eu preciso aplicar o direito penal. Só que o direito penal em si é uma violação de direitos humanos. Onde que está a linha demarcatória, né? Bom, vamos começar pela política criminal. Eu passei um texto para a comissão, que é o capítulo 1 do livro da professora Niag Sanz, que é a minha orientadora lá em Salamanca. Ela começa definindo o que é política criminal. A gente pode entender política criminal por dois vieses. Um deles é uma matéria de estudo. Que a gente nem tem isso em mente, por quê? Porque a gente nem tem nas faculdades, né? Temos direito penal 1, 2, 3, 4, N direitos penais, e não tem uma matéria. Criminologia geralmente é optativa, direitos humanos é uma optativa que às vezes nem é dada, e política criminal nem existe. E às vezes, as coisas às vezes se confundem. Então, é um ramo das ciências criminais. Primeira definição. Uma segunda definição é que é uma parte da política estatal que vai servir para perseguir os crimes dentro do território estatal. Ou seja, a criminalidade é um fato social que não vai acabar, né? Está no risco de se viver em sociedade. Até o Durkheim Emile Durkheim, né, um sociólogo, foi muito criticado quando ele disse que era um fato social e que iriam acontecer crimes no território dos estados. Aí falou, mas como assim você está falando que isso é normal? É normal. No Estado democrático, a criminalidade vai acontecer. A pergunta é em que nível? Né? Em que nível o Estado deve administrar? Um Estado que pretende acabar com a criminalidade em seu território, no final das contas, o único criminoso vai ser o próprio Estado, né? A gente sabe, já ouviu falar muitas vezes de forma crítica da doutrina da tolerância zero, que foi implementada em Nova York, com base numa teoria criminológica de que a macrocriminalidade acaba quando eu persigo a microcriminalidade, ou seja, a mínima coisa que acontecer num determinado território, eu vou perseguir esse crime, não vou deixar nada acontecer, e isso vai impedir com que grandes crimes, a criminalidade em geral, aconteça. Só que qual que é o problema disso? Isso foi implementado em Nova York. Doutrina da tolerância zero. Doutrina das janelas quebradas.
que isso acarreta? Acarreta que o Estado não consegue vigiar todo mundo o tempo todo, de maneira que a criminalidade só vai ser deslocada para outro lugar da cidade. Então, eu sempre faço analogia com Tropa de Elite aqui, né? Vocês lembram quando o Capitão Fábio lá pegava um corpo, jogava em outro distrito para dizer que o crime tinha acontecido em outro lugar. Aí esse outro lugar pegava e jogava no outro distrito para dizer que o crime tinha acontecido em outro lugar. Mais ou menos isso, né? Só vai deslocar a criminalidade para outro lugar, que não vai resolver nada. Muito bem. Ainda dentro da política criminal, por que isso é importante? Numa outra visada, o professor Klaus Roxin é um jurista alemão e muito influente no Brasil, né? Ele se diz funcionalista, né? Dentro da doutrina penal, uma doutrina funcionalista. Ele diz e coloca o direito penal como uma ciência normativa. Ele fala numa ciência global do direito penal, né? Até por isso chama a revista mais influente do direito penal, né, a nível mundial, é a Zeitschrift für die Gesamtstrafrechtswissenschaft, né, que traduzindo é uma revista para o direito penal global. Por quê? Porque tem que incluir outras ciências, como criminologia, política criminal, direito processual penal, etc. Essa ideia da política criminal, ela vem desde a década de 70. Então, que veio nas tratativas de direito penal desde a década de 70. Então, por isso que a gente tem lá, nas aulas de direito penal, se discute quais os fins da pena, né? A teoria da pena entra nesse contexto aqui. Uma finalidade de ressocialização, é uma prevenção especial positiva, uma prevenção especial negativa, é um mero castigo. Entra nesse contexto. Para que serve o direito penal, né? Dentro do direito penal, vamos estudar as dogmáticas, mas dentro da política criminal, a gente vai estudar para que o direito penal está servindo ou para que deveria servir. Então, esse direcionamento, meio que uma filosofia do direito penal, deveria ser objeto da política criminal. Um outro teórico importante também funcionalista e que se contrapõe, aí são os dois maiores, né, e o mundo penal fica discutindo entre esses dois, que é o professor Günther Jacobs, conhecido pelo famoso direito penal do inimigo, né? Teoria dele. Os dois são funcionalistas do direito penal. Por quê? Porque todo o sistema penal, toda a teoria do delito, fato típico, ilícito, culpável, né, deve ser funcionalizado para perseguir um fim da pena, né? Mais adiante eu vou dizer como, dentro do link, eu vou dizer como que isso entra na dogmática, né? Bom, mas tudo bem. A gente sabe que o nosso sistema penal ele é finalista, né? O que é o finalismo? A teoria do Hans Welz, onde a principal modificação que ele fez na teoria do delito foi colocar o dolo, que deixou de estar na culpabilidade, e foi para a tipicidade. O que isso quer dizer? Toda ação tem um fim. Então, eu faço alguma coisa meio aristotélico, né? Toda ação tem um fim. Mas se isso tiver tipificado num tipo penal, isso se chama dolo e isso não vai ser permitido. Muito bem. O nosso sistema, o nosso Código Penal a reforma dele é de 84. Ele é de 40 e foi reformado em 84. Foi adotado o sistema finalista. À época, ela já era obsoleta na Alemanha. Então, para vocês verem como a gente está um pouco atrasado aqui. Mas por que você está falando, então, está justificando o estudo da política criminal com base no funcionalismo? Porque o mais influente aqui foi o Klaus Roxin, e a teoria dele se diferenciou muito pouco da teoria finalista do Hans Welz.
A principal modificação foi a teoria da imputação objetiva e a alteração da culpabilidade para a responsabilidade, onde ele colocou os fins da pena na teoria do delito. Então, só para a gente ter noção de onde a gente está no funcionalismo, temos aí uma quarta onda do direito penal, né? Antes dele é o finalismo, que é o que vige no Brasil. Antes ainda era o neocantismo, né, que ainda mantinha o dolo na culpabilidade, né? E antes ainda tinha o sistema clássico do von List e do Belling. Então, desde do início do século XX até agora a gente fala em funcionalismo, a gente pode falar em teoria da pena, mas a gente já passou por esses 4 sistemas básicos de direito penal. O Brasil ainda vive o finalismo, mas a gente pode falar no funcionalismo, porque se altera muito pouco o sistema do Weltzel no Brasil. Bom, o outro tópico, o que são então os direitos humanos, né? A grosso modo, a gente pode dizer que é o direito que todo ser humano tem, pelo simples fato de ser um ser humano, né? Porque isso veio no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, onde, né, o mundo estava esfacelado e vamos colocar a responsabilidade nos estados por não mais fazer o que fizeram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos responsabilizar os estados. Então, temos uma lógica ainda estatal. Vamos responsabilizar os estados pelo que acontecer dentro do seu território. Vão responder internacionalmente em tribunais regionais, no próprio Tribunal da ONU. Qual a primeira conclusão que se tira daqui com base no erro de cultura jurídica que a gente tem no Brasil? Não tem como uma pessoa dizer que é contra os direitos humanos. Eu sou contra os direitos humanos. Você é contra você mesmo, então, porque você é um ser humano. Então, você é contra o fato de você existir no mundo, é contra a sua própria existência no mundo. A gente pode falar que tem os direitos humanos, direitos dos não humanos, né? Então, os direitos humanos vêm pelo simples fato de ser humano. Não tem como... São os direitos fundamentais a nível internacional, pelo menos os de primeira geração, né? Os outros não foram implementados. Mas daí já tem um erro, né? Eu sou contra os direitos fundamentais e direitos humanos. Então, você é contra o seu simples existir. A gente vai cair talvez a gente caia na ideia, puxando um pouco a literatura, no mito de Sísifo do Albert Camus, né? O primeiro problema que a filosofia deveria se colocar é por que a pessoa não se suicida, então, né? Se ela é contra a própria existência dela. Muito bem. Bom, historicamente, a gente vê, lógico, o sistema atual é bem diferente do histórico dos direitos humanos, mas isso veio sendo construído. Uma das primeiras teorias e questionamentos foi do Frei Francisco de Vitória, do século XVI. Por que esse cara é importante? À época, na colonização da América, que ele já se perguntava se os índios tinham alma e se poderiam ser catequizados ou não. Então, então o que entraria nesses direitos já vem sendo questionado desde então. Ele é importante aqui, estou citando ele, que ele foi professor na Universidade de Salamanca, né? Tem lá estátua dele para todo lugar, tem sala dele, sala no nome de Francisco de Vitória, então é uma pessoa muito importante. E as bases do que está sendo discutido até hoje em congressos e artigos e tal foram lançadas lá já no século XVI. Mas uma ideia mais moderna veio na luta contra a escravidão no Reino Unido no século XVIII. Muito bem. O sistema contemporâneo é esse que eu citei há pouco, que está no contexto, é o sistema ONU, né, no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial. O que foi construído aqui? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o mundo dividido em 2 polos, né, Guerra Fria. O que acarretou o seguinte, que os direitos, como a gente tem uma Carta de Direitos Fundamentais, onde está ali todos os direitos sociais, direitos de primeira geração, segunda, terceira, hoje é melhor falar dimensão, né? Terceira, quarta dimensão.
houve uma discussão entre os dois blocos predominantes, União Soviética e Estados Unidos, o que fez com que os pactos de Nova York ficassem divididos, né? O Pacto das Liberdades Civis e Políticas, mais pelos direitos liberais, né, fomentado pelos Estados Unidos, e um Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que vem da União Soviética, os dois de 66, mas foram por dois pactos, um, a gente pode dizer, de primeira geração e de segunda geração. Bom, esses pactos, mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, a gente tem a Carta Internacional dos Direitos Humanos. O que eu queria pontuar aqui? Uma iniciativa recente, de 2007, tenta fazer uma nova declaração dos direitos humanos, chamada Direito Universal, Declaração Universal de Direitos Humanos Emergentes, que tenta juntar essas duas coisas. Então, esse é o contexto que a gente está. Qual que é a diferença? A Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha como lógica, o que eu já disse, uma lógica estatal. Não, os estados têm que perseguir os crimes de seu território. Os estados não podem não observar os direitos humanos. Essa, de 2007, tem como ideia a própria sociedade civil global, né? Então, se fundamenta numa sociedade civil global. Então, tem um rol extenso de direitos, misturando de primeira, segunda, terceira, quarta dimensões. Bom, a nível regional, a gente tem a Carta Interamericana de Direitos Humanos, composta por Declaração Americana de Direitos Humanos de 48, antes da Declaração Universal, foi a primeira. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José do Costa Rica, de 69, e o Protocolo de São Salvador, de 88. Então, a gente tem sistemas regionais, tem o sistema universal. Bom, esse é o segundo ponto de direitos humanos. Então, política criminal, direitos humanos. Por que é importante falar no mundo globalizado, né? Bom, é até evidente, né? Isso já vem sendo dito há um tempo, né? Mas a gente vai pontuar aqui. Bom, só é possível falar de direitos humanos nesse mundo globalizado, já que os próprios direitos humanos são de nível internacional e supranacional. Então, só dá para falar numa possibilidade de direitos humanos se a gente falar no mundo globalizado. É uma ordem internacional, né? A gente sabe que não é coercivo, mas é uma ordem internacional a que os estados implementem em seu território os direitos humanos. Então, a gente daí já vê uma incongruência que para mim era um pouco estranho, né, quando eu percebi isso, que é o seguinte: ao mesmo tempo que eu tenho uma queda de soberania estatal, né, do Estado moderno, que eu tenho uma ordem supraestatal, o Estado abre mão de um pedaço da sua soberania, mas ao mesmo tempo tem que usar a última ratio, tem que usar o direito penal como um dos instrumentos, tem que ser forte o suficiente para perseguir violações de direitos humanos no seu território. Ou seja, por um lado você perde soberania, mas por outro você tem que ser forte para combater possíveis violações do seu território. Bom, esse é um problema que se coloca, e como essas normas internacionais entram nos estados, e essa harmonização do direito interno com o direito supranacional é um problema colocado, né? Eu gosto dessa citação da professora Neves, que é a seguinte: que os estados são muito grandes para resolver seus problemas internos, né, do cotidiano. A gente vê que o estado não consegue dar uma resposta, não consegue fazer uma estatística de coronavírus, por exemplo, né, coisa deveria, todo mundo tá em cima disso, mas ao mesmo tempo é muito pequeno perante o mundo globalizado, né, perante os problemas do mundo globalizado. Aqui a gente fala de uma segunda revolução capitalista, né? Eu venho estudando isso aqui há algum tempo, e tem uma estatística que é impactante, que das 100 maiores economias do mundo, apenas 31 são estados. Ou seja, mesmo estado com seu poder de tributar, às vezes de interferir na economia, às vezes de agir na economia, tem PIBs menores que faturamentos de empresas multinacionais e supranacionais. O exemplo que eu gosto de dar aqui é o exemplo do Uber, né? Os municípios, os estados falam: não vamos regulamentar, isso vai impactar
os nossos taxistas as relações de trabalho vão ficar muito ruins e tal. Aí, de repente, do dia para a noite, a gente vê regulamentado o Uber e tudo pode. Então, o Uber estava em mais de 40 países quando chegou no Brasil. Era o município do Rio de Janeiro, de São Paulo, que impedia a atuação de uma empresa desse porte? Não. Né? Muito bem. Aqui a gente já colocou as questões e o título, por que a escolha do título, né, da palestra. Agora vamos para algumas conexões aqui. O que a gente tem? Que esse diagnóstico é esse estado, que alguns chamam de pós-moderno, que tem a sua soberania abalada, que é menor do que muitas empresas, que vai ter que se virar e implementar os direitos humanos no seu território. A gente tem que trabalhar com isso. E um dos instrumentos que ele pode utilizar é o direito penal. Certo? Então, qual a relação entre política criminal e direitos humanos? Aqui eu pensei em 4 links possíveis. Vamos pensar no link dogmático. Hoje a gente fala, então, desse direito penal funcionalizado. Na terceira avaliação da teoria do delito, né, fato lícito, típico, ilícito e culpável, o Klaus Roxin mudou a culpabilidade para a responsabilidade. O que isso quer dizer? Que além da culpabilidade, que a gente sabe, inexigibilidade de conduta diversa, etc., imputabilidade, vai se somar aqui o fim de proteção da norma e a finalidade do direito penal. Então, teorias da pena. Qual a finalidade da pena? Vai entrar aqui. Então, a política criminal entra dogmaticamente no direito penal. Então, recapitulando, né? Os direitos humanos devem ser implementados por mecanismos civis, administrativos ou, no final das contas, pelo penal. Dogmaticamente, esse direito penal tem que perseguir uma finalidade, que é dado pela política criminal. Então, temos um link aqui que eu chamo de dogmático. Vamos chamar de um outro link, que é um link hermenêutico. Né? O que é hermenêutica? É uma ciência da interpretação. Certo? Aqui eu não vou entrar na teoria, né, complicada da hermenêutica do Gadamer ou da Schleiermacher, mas só pensar o que nos interessa aqui, né? Que é uma teoria muito complexa. Mas tem um artigo da mesma professora Ana Missuti, que chama Direito Penal e Direitos Humanos. E ela defende o seguinte, que norma, né? A gente entra na faculdade de Direito entendendo que normas são regras em princípio, né? Teoria do Robert Alexy. Mas é mais do que isso. A norma iria até a sua concretização e sua aplicação. Então, a norma não seriam apenas regras e princípios, mas ela iria até a sua aplicação. Daí entra, nessa dogmática penal ampla, também a aplicação da pena e as próprias condições do cárcere. Né? Então, a gente não pode achar aqui que basta o judiciário dizer que há um estado de coisas inconstitucional, né? Que é o que vive no Brasil. Há um estado de coisas inconstitucional nas nossas cadeias. Beleza, aí de quem que é a culpa disso? O executivo que se vire para fazer cadeia decente. Né? Por esse link hermenêutico aqui, a norma ela tem alcance até a aplicação. Se o juiz, numa sentença criminal, e vale dizer, né, uma sentença criminal é por si uma violadora de direitos humanos, né, porque ela está condenando alguém a uma pena privativa de liberdade ou mesmo uma multa penal, está tirando o patrimônio de alguém, né, é por si uma violação de direitos humanos. Se o juiz condena alguém ao cárcere, como a gente tem no Brasil,
essa sentença deveria ser por si contra o ordenamento. Não é simplesmente, parou o judiciário, até o juiz só fiscaliza a execução da pena. Então, a completude da norma, por essa teoria hermenêutica, por esse link hermenêutico, só estaria completa se ao final eu tivesse melhores condições de cumprimento dessa pena. Bom, o que é um problema aqui no Brasil, né? Parece que no Brasil a gente só fica nessa ponta. A gente olha as condições do cárcere, olha a nossa população carcerária e os direitos humanos acabam olhando só para isso. Mas a gente vê que é muito atrás. A própria atividade do juiz deveria ser questionada, a própria norma em si, o próprio direcionamento do sistema penal. Não é só lá na ponta, a hora que tudo já está concretizado, que deveria. É importante agir, claro, mas o negócio vem de antes. Né? Isso que eu estou tentando dizer aqui. Muito bem. Vou chamar aqui de um link doutrinário. Né? Um terceiro link. Então, entre política criminal e direitos humanos, um link doutrinário. Vou pegar aqui a fala a teoria do Zaffaroni. Eugênio Zaffaroni é um penalista argentino e atualmente está na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um dos grandes penalistas argentinos. Ele diz que a atividade doutrinária ela é feita para se ver aplicada nos tribunais. Não é simplesmente sexo dos anjos, vão ficar divagando. Né? A finalidade de construir uma doutrina como freio ao poder punitivo. Ele diz que o direito penal não deveria ficar justificando o poder punitivo. Por que o Estado pode punir, mas por quê? Mas como freio ao poder punitivo, basta ver o início do Vigiar e Punir do Foucault, né? Como que o poder punitivo, antes de um certo iluminismo penal, agia. A doutrina penal vem como limitador, assim como os direitos humanos vêm como limitador. E um é instrumento do outro. Né? E o que ele diz mais aqui? O que a gente deveria, né, dentro ainda dos círculos hermenêuticos, tem o que se chama de 3 círculos hermenêuticos. Né? O mais geral é o chamado da cultura jurídica. E aqui eu acho que que eu vou dizer mais à frente, que é o nosso papel da comissão, é o papel das universidades, é o papel da OAB vai à escola, é a alteração dessa cultura jurídica. Né? Direitos humanos já está na cabeça da pessoa como alguém que atrapalha a atividade de perseguir o bandido ou de encarcerar algum criminoso. Essa cultura jurídica ela deve ser mudada porque ela pauta as decisões. Né? Então, já tem uma pré-compreensão, o juiz não é diferente, na aplicação de uma sentença. Bom. Então, qual a possível solução? Então, os direitos humanos deveriam direcionar a política criminal. E essa direcionar o direito penal. Né? Então, o direito penal serve como um protetor dos direitos humanos, e não os direitos humanos não devem atrapalhar o direito penal. Né? Então, por que até aqui eu estou em Votuporanga, né? Aqui eu propus ao presidente, né, através do Nelson, presidente da OAB daqui, que a Comissão de Direito Penal deveria ser junto com a Comissão de Direitos Humanos. Então, a comissão... Então, daí o meu estranhamento da primeira conversa que eu tive com o Jamerson, né, às vezes as comissões de Direito Penal e Direitos Humanos não se conversam muito. Né? Mas essas duas deveriam estar imbricadas, né? Porque uma tem que trabalhar junto com a outra. Apesar de Direitos Humanos trabalhar com todas, essas duas principalmente deveriam estar juntas. Até propus aqui a criação da comissão conjunta. Né? Bom,
Um quarto link, eu vou chamar do link do direito penal internacional com os direitos humanos. A gente viu a nível estatal, né, dentro interno, vamos ver no nível internacional. Hoje se fala muito na internacionalização do direito, em direito intercultural, né, do Otto Friedhof, tem uma hipótese se existiria um direito penal intercultural, porque certos crimes são perseguidos em todos os ordenamentos, né? Se fala em direito global, e surge aí, a gente acha que a solução seria um direito penal aplicado a nível mundial, que tivesse uma coerção a nível mundial. Isso é, obviamente, muito difícil, né? E até uma certa utopia. A gente vê mesmo o TPI, que ele age como subsidiário à não persecução dos crimes a nível nacional, e só por graves violações a direitos humanos. Então, de onde surgiu a primeira internacionalização moderna, né? Acho que o Bruno teve algum problema com a internet dele, acredito. Dr. Gemerson, estou verificando aqui, o sinal está bem baixo lá mesmo, viu? Esperar alguns minutos, acredito que ele deve logo retomar. Deixa eu enviar uma mensagem. Doutor Eudes, nós não estamos te ouvindo, doutor. Você precisa liberar o seu áudio. Aí, Luke, obrigado. Ouvindo? Enquanto o doutor Bruno volta, eu quero aqui registrar a presença do nosso colega e amigo, doutor Roberto Almeida, é o coordenador na nossa 22ª subseção da Comissão de Políticas Criminais. Bem-vindo, doutor Roberto. Doutora Priscila Polarini, que entrou depois, é membro da Comissão de Direitos Humanos, aqui da nossa 22ª subseção. Doutor Roberto, doutor Bruno, já está aí conseguindo, doutor Bruno? Caiu aqui, né? Isso aí, você tinha saído um pouquinho, nós aproveitamos aqui. Com a palavra, doutor. Então, a internacionalização do direito, como muito se diz hoje, se deu pelo link do direito penal, né? O TPI surgido para dar uma mensagem aos ditadores do mundo todo, né? Para dizer que graves violações de direitos humanos em seu território não passariam ilesas, tem também como objetivo a proteção de direitos humanos. Então, a gente vê um link também com os direitos humanos a nível internacional. Claro, ainda carece de doutrinação uma política criminal transnacional, né? Tem um livro de um professor aqui no Brasil, Eduardo Pitres, lá do Sul, que tem um livro de política criminal transnacional, mas ainda está muito carente, né, de doutrina de uma política criminal transnacional como direcionadora das atividades dos tribunais penais internacionais. Bom, o que tem algumas tendências atuais nesse direito penal internacional? Que entre no TPI ou em outro tribunal penal internacional, crimes ambientais, a gente vê o impacto dos crimes ambientais, ou mesmo que pessoas jurídicas sejam julgadas, talvez não pelo TPI, mas por um outro tribunal, porque as grandes violadoras uma das principais, pelo menos no tempo atual, são as pessoas jurídicas, que agem a nível multinacional e transnacional. Bom, aqui a gente vê um papel importante, né, no direcionamento atual do compliance nas empresas. Aqui tem uma amiga minha, Tatiana, que é especialista em compliance, né, pode falar muito melhor do que eu, mas o compliance como um instrumento, né, de autorregulação, a gente sabe,
dentro das empresas que proíba a violação de direitos humanos. Bom, algumas possíveis soluções nesse ponto. A professora Ana Cepeda, lá de Salamanca, fala de uma cidadania global. O Otfried Hoff, que eu já citei, fala de um direito penal intercultural. O Luigi Ferraioli fala no constitucionalismo global fundado em garantias. A professora Delmas Marty, Mireille Delmas Marty, lá de francesa, né? E professora do Collège de France, fala do tratamento do inumano. A gente pode ter um outro grupo de estudos só sobre isso, né? Muito interessante isso do direito penal do inumano. E as críticas ao TPI a gente já sabe, né? Críticas de universalização, que seria um mero viés ocidental, e que os países mais poderosos, pelo menos, não se submeteram ao TPI, né? Estados Unidos, China, Israel, por exemplo. Então, dentro do nosso âmbito aqui, o que a gente pode fazer, né? Qual o papel das universidades, qual o papel das comissões? Eu já citei aqui o Dr. Nelson, do projeto que a gente tem da OAB Vai à Escola. Eu sempre faço um quiz de direitos humanos e pergunto: vocês acham que direitos humanos atrapalham a atividade da polícia? Bandido bom, bandido morto? Ele deveria ter pena de morte? E quase todas as turmas de ensino médio dizem que, sim, estuprador tem que morrer. Não é? Então, a gente vê que essa cultura ela tem que ser alterada. E é papel nosso, né? Se a escola, se um aluno da escola está dizendo isso, a gente vê muito nas próprias faculdades de Direito, né, pessoas acreditarem nisso. Se a gente vê essa cultura jurídica de direitos humanos, isso é papel nosso, mudar, explicar. Certo? Que não faz sentido a pessoa ser contra os direitos humanos. O problema é que no Brasil os direitos humanos foi politizado, né? Virou um discurso, isso é coisa de esquerdista, isso é coisa de esquerda, né? Mas isso foi politizado. A gente vê que na Europa não é assim, direitos humanos é liberal, né? É uma questão liberal, de freio ao poder, né? Então isso que a gente pode fazer, projetos como esse com as universidades, projeto desses que vão à escola esclarecer o que é papel nosso, papel dos advogados, papel dos juristas esclarecer. Então isso perpassa, né? A gente não está vagando aqui a nível internacional. Isso aqui é uma questão de ação. É a gente que tem que fazer alguma coisa. Tem uma carta da Universidade de Salamanca, atual, de 2018, chama Magna Carta Humanitatum, que é fomentando a volta de uma perspectiva humanista nas universidades. Não por mera formação de mão de obra para trabalhar. Claro, a gente tem que sair dali com uma formação, tem que sair dali sabendo fazer alguma coisa para entrar no mercado de trabalho. Só que deveríamos ter um pouco mais de percepção humanística para trabalhar, né? Então, tem uma carta para as universidades europeias, tem uma de 88, que é a Carta das Universidades Europeias, foi assinada em Bolonha, que falava que as universidades tinham que formar mão de obra para o mercado de trabalho. Essa Carta de Salamanca, de 2018, tenta fazer com que gerar essa percepção de que a gente precisa de mais humanística nas universidades. Então, isso é papel nosso, por isso que eu acho muito importante, relevante aí os projetos, e quem não é da Comissão de Direitos Humanos, né, se vê aí convidado, né, a trabalhar aí nas universidades, não só no curso de Direito, mas também nos outros cursos, para ir aos poucos, né, alterando essa cultura. Eu gosto de terminar com duas citações. Uma delas é a do Miguel de Unamuno, que foi reitor 3 vezes na Universidade de Salamanca, né?
Ele entrou, saiu, depois foi perseguido pelo franquismo, e tem um filme do ano passado, do ano retrasado, do Amenábar, que é Mientras Dure la Guerra, Enquanto Dure a Guerra, que conta a história dele como reitor da Universidade de Salamanca. E ele ele deu uma palestra contra todos os fascistas franquistas, né? Auditório lotado, ele foi lá e disse que confrontou todos eles, não teve esse medo de confrontar todos eles, né? Ele dizia o seguinte: o fascismo se cura lendo e o racismo se cura viajando. E uma segunda citação do Niemöller, que é a seguinte: quando os nazis vieram buscar os comunistas, está em espanhol aqui, eu vou traduzindo, né? Guardei silêncio porque eu não era comunista. Quando encarceraram os social-democratas, guardei silêncio porque não era social-democrata. Quando vieram buscar os sindicalistas, não protestei porque não era sindicalista. Quando vieram buscar os judeus, não pronunciei palavra porque não era judeu. Quando finalmente vieram a buscar a mim, não havia ninguém que podia protestar. Então essa é a lógica do poder punitivo, né? Se a gente vai deixando, ninguém fala nada, ninguém protesta, uma hora só vai sobrar a gente a ser levado, não vai ter mais ninguém a protestar e a frear o poder punitivo, que é a tarefa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e do direito penal. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E vamos ver se tem pergunta aqui. Professor, obrigado pela palestra. Eu peço desculpa ter já entrado em atraso. Afinal, estava em compromisso. Peguei esse final que foi muito interessante. Cumprimentar todos os demais colegas. O meu amigo Francisco Eudes, que é um militante orgânico em direitos humanos. Realmente fantástico. Paulo Yunes e outros colegas aqui. Eu não vou me delongar. Professor, a sua fala ela focou bem na cultura, pelo que eu entendi. O senhor me corrija, por favor, né? E foi bem precisa a sua fala, né? Eu gostei muito a questão de abordar. E nós, colegas, sabem que o Brasil, historicamente, a nossa colonização foi uma tragédia, né? Foi um desastre. Não sei como deu certo, se é que a gente pode falar que deu certo, né? Passar por tanta barbárie, justificar tanta violência, tanta morte, tanto absurdo, com discurso científico, religioso, de progresso. Então, sempre tem um discurso, né, que justifica o porquê da violência, o porquê dos abusos, o porquê do atropelar, e todo mundo, né, vamos colocar a maioria, acaba aceitando. Então, o Brasil, aí na palavra do Sérgio Buarque, pai do Chico Buarque, né, quando ele fala do homem cordial, que o brasileiro é um homem puramente coração, ele quase não é racional, e pegando pelo Gilberto Freire, os teóricos aí do Brasil, nós temos uma tradição violenta em nossas instituições, sim, da educação aos órgãos de repressão. E sempre justificado em nome para o bem da pessoa, para o bem comum, né? Então, eu vou arrebentar esse moleque na escola, mas é para o bem dele. Então, já começa na escola, né? Aí já puxou pelo Foucault, que o senhor fala, transformando pessoas em dóceis e produtivas, fazendo atividades sem finalidade nenhuma, apenas para terminar a finalidade. E daí, então, criou essa cultura, que eu não sei de onde vem esse papo, que o Brasil é um país pacífico. Eu acho que essa ideologia também tinha que ser desmontada. Nós não somos um país pacífico. Somos pacíficos se nós formos comparar com outras repúblicas, vamos colocar república, outras nações que que perderam a dimensão de direitos humanos. Né? Politizaram, como o senhor bem colocou aí, a questão dos direitos humanos. Então, se você milita em direitos humanos, eles já te taxaram. Né? Então, você é um esquerdista, maconheiro, enfim. Né? Então, tem esse problema cultural realmente, viu, professor? Só para colocar essa... Aí, onde eu ia colocar uma provocação aí para o colega, tá? Só para fomentar. Sobre a possibilidade de se universar direitos humanos, então, fica, por exemplo, até onde isso aí não pode violar, por exemplo, particularidades de outras nações. O universalismo jurídico, vamos assim dizer. Então, por exemplo, a propriedade privada é um direito humano, não é? Para quem tem condições de ter propriedade privada, mas nós temos países que não votam na questão da propriedade privada. Vamos colocar Cuba, por exemplo.
né? Então, ter uma propriedade privada não é um direito humano para o país de certa orientação, mas é para o majoritário. Então, ela seria, assim, direitos humanos classistas, para um ponto de vista. E duas questõezinhas bem pontuais para ilustrar essa discussão. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a questão do infanticídio Yanomami, né? As crianças que nascem com certos defeitos físicos, o que acontece? É entendido na cultura Yanomami que essa criança ela veio, digamos, amaldiçoada. Né? Então, o que faz? A gente enterra aquela criança para que os deuses acolham a alma dela e a devolvam com saúde. Isso, para nós, é um absurdo, mas lá faz todo sentido. E aí estaria violando direitos humanos, ao mesmo tempo eles têm essa cultura. Né? É cultural, é milenar. E, de outro lado, nós olhamos. Será que nós estamos impondo a nossa cultura? Como, por exemplo, a mutilação genital em países da África, que é um absurdo ao nosso olhar. Mas para quem pratica, não é. E aí, como é que ficaria universalizar direitos humanos nessa perspectiva? Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado pela contribuição. O doutor é coordenador da Comissão de Execução Penal, não é isso? Isso, né? Eu lembro bem. Sim. Então, lida com isso todo dia, né? Realmente, as questões estão em aberto, né? As questões estão em aberto. A questão de direitos humanos, que eu até pontuei aqui, que a universalização é um problema, e como sair dela, né? Como sair desse problema? Como não impor a cultura ocidental a todo mundo, a quem tem culturas muito diferentes da nossa, né? Aqui, eu iria pelo caminho, pegando aí que eu até fiz um trabalho há um tempo atrás, tinha escrito um artigo sobre isso, como pegar um fundamento que é de toda a raça humana, né? Então, o mal e o sofrimento, eu acho que pode-se dizer que é um fundamento de toda a raça humana. Então, como combater, isso está no... esqueci o nome dele, Paul Ricoeur, né? Que fala da simbologia do mal. Como combater esse mal? Para mim, a melhor saída, a saída melhor, é essa do constitucionalismo global, fundada em garantias. Eu acho que ninguém iria contra as possíveis garantias, né? É uma doutrina que o Ferraioli vem dizendo há bastante tempo, né? Tem um livro sobre isso. Então, eu acho que ninguém se furtaria a ter garantias a nível nacional ou a nível internacional, sendo que se a pessoa sofre, ela vai querer garantia. E eu acho que esse seria, vamos dizer assim, um bem jurídico de toda a raça humana, né? Vamos dizer, bem jurídico de toda a raça humana. Agora, essa questão é muito interessante, né? E é o objeto de estudo, a outra questão, né? A do infanticídio Yanomami. É um objeto de estudo muito interessante, como harmonizar as diferenças culturais no direito penal que impõe os seus valores, né? E até a professora Neves, que é minha orientadora, é uma grande estudiosa desse tema. Estou traduzindo o livro dela traduzindo aos poucos, né? Mas chama Delitos Culturalmente Motivados. E ela tem um outro também que é de violência de gênero, que fala bastante da mutilação genital feminina, que é uma questão cultural. É uma questão machista por um lado, mas ao mesmo tempo a cultura é perpetrada pelas próprias mulheres, né, mães, avós e tias, que acabam achacando a pessoa que não quer fazer isso. Então, assim, geralmente quem transmite a cultura é a própria mulher, né? E a cultura machista, né? A cultura machista é perpetuada pela própria mulher. E a gente vê que é uma questão de quando vai se considerar o início da vida. A gente vê que essa questão também está aberta para a gente, quando surge uma biotecnologia. Tem a professora Lígia, numa palestra que ela deu
esses dias falou isso. A fecundação extrauterina. Eu posso descartar o embrião? Não, mas isso é considerado vida? Não, a vida é considerada quando nasce, a vida é considerada quando tem uma vida viável no direito, né? Quem define o que é vida no direito? É o caso do aborto dos anencéfalos, né? Então, então foi definido um marco. É a morte encefálica que é o final, e o início é uma vida viável. Né? Então, foi definido 2 marcos. Mas se a tecnologia mudar e eu puder recuperar a pessoa da morte cefálica, então vai mudar o limite, né? O limite da vida. É a mesma coisa aqui, né? Essas tribos, elas acham que o início da vida se dá quando a mulher sai para ter o filho e quando pega no colo. Né? Então a gente vê que é uma questão de valor. Quando pega no colo tem vida, quando nasce defeituoso mata. Né? Essa é uma questão assim, que está dentro desses delitos que são culturalmente motivados. Né? Há várias soluções para isso. A solução do Brasil, para mim, é uma solução muito ruim, que ela trata o indígena como um semi-imputável. Né? Eu vou diminuir a quantidade de pena, porque tinha uma menor culpabilidade, então se era para ter 10 anos, vai ter 7, é isso. Mas esse é um posicionamento que se diz assimilacionista. Né? Que eu vou impor minha cultura, é assim, eu só vou te dar uma melhorada na sua condição, mas eu ainda continuo impondo o meu direito penal. Bom, tem uma outra solução, que é uma solução multiculturalista, né, que é a convivência entre os diferentes. Convivência entre os diferentes. Uma solução, que é o que a professora Nélia dá, chamada cultural defense. Né? Então, cometeu esse delito, então eu tenho vários requisitos, né? Aí é o papel da doutrina de definir os requisitos para a aplicação disso, né? Mas eu acho que aquilo não é crime, eu estou numa cultura majoritária e aí eu tenho que ter uma drástica redução de pena na hora da aplicação do direito penal do majoritário, vamos dizer assim. Então, realmente são questões em aberto, né? Não tem solução. Eu acho que o Brasil tem tudo para caminhar para uma solução mais multiculturalista, né? Do que países europeus, por exemplo, já que a gente nasceu numa sociedade mais miscigenada, né? Agora, a do Sérgio Buarque de Holanda, do Homer Kondiar, não concordo muito não, porque não dá para falar que o brasileiro é pacífico com 120 milhões de processos judiciais, né? Não dá, ter mais de um processo para cada 2 pessoas. Isso não é uma pacificidade, né? Uma judicialização desenfreada de tudo que se vê na vida. Com licença, eu gostaria também de adicionar um comentário na resposta do Dr. Bruno, mas antes de também gostaria de saudar o Dr. Roberto, que eu não conheço. É um prazer tê-lo aqui com a gente nessa discussão. Eu acho que essa discussão é extremamente oportuna e muito, como eu posso falar, muito importante a gente trazer, porque quando a gente fala de relativismo cultural e universalismo, a gente cai num limbo que são um dos maiores enfrentamentos dos direitos humanos, principalmente a nível internacional. E a gente tem um caso muito claro aqui no Brasil, que foi o que o doutor mencionou a respeito do infanticídio, mas mundo afora a gente encontra diversas questões a respeito desses conflitos que existem entre direitos humanos e a questão cultural, né? Então, dentro dessa discussão, a gente vê que são criadas diversas teorias e diversos posicionamentos a respeito disso, tanto aos que são mais relativistas, que vão focar mais na parte da cultura, e isso pode ser moderado entre aqueles que levam a cultura como um fator fundamental, que são os mais fortes, tem os medianos e os mais fracos. E, por outro lado, a gente tem os universalistas, né, que acham que o universalismo, a ideia da dignidade da pessoa humana, é o que deve ser respeitado acima de tudo, e a cultura a gente não vai discutir isso. Então, assim, desde o início dos direitos humanos, principalmente a nível internacional, que foi com 1945, com a criação da ONU, em 1948, com a Declaração Universal,
a gente cai nesse limbo, né? Nessa ideia de, será que é o Ocidente querendo colocar os seus ideais para o mundo oriental? Então, a visão do Ocidente é para o mundo oriental, ou, sei lá, ou outros meios que a gente encontra em outros mundos. Mas, de qualquer forma, recentemente eu estava lendo sobre isso e tem um professor espanhol, não sei se o Bruno conhece, que chama Joaquim Ferreira Flores. É um professor muito renomado na Espanha. E ele fala sobre a ideia do universalismo de confluência. O que é esse universalismo de confluência? É um universalismo de ponto de chegada, não de ponto de partida. Então, sempre quando a gente cai nesses conflitos entre a cultura e direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, muitas vezes, ela não vai ser o ponto de saída, né? O ponto de partida que a gente vai discutir essa situação, mas sim a cultura. Entretanto, quando a gente for definir isso, o julgador, quem vai aplicar a lei, ele deve aplicar a lei e a dignidade da pessoa humana como um ponto de chegada. Então, assim, entra nessa discussão e a gente entende que, acima de qualquer coisa, sempre a dignidade da pessoa humana é algo a ser atingido, mas como um ponto final, né? Então, a gente vai analisar o caso concreto e, no final, a gente aplica a dignidade da pessoa humana. É uma discussão muito profunda, eu acho que até a gente pode tratar sobre um grupo de estudo a respeito disso, falar da questão dessa discussão que a gente tem entre relativismo cultural e universalismo, né? Que é uma discussão extremamente grande, como eu disse, mas só para também complementar, eu gostaria de recomendar um livro que até o Bruno deve conhecer, que é esse livro Dignidade da Pessoa Humana, do professor Daniel Sarmento. Esse livro eu já tive um grupo de estudos aqui na Comissão de Direitos Humanos, que a gente falou sobre esse livro e discutiu sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana, que é uma ideia até um pouco abstrata, mas, assim, é muito interessante a gente, como operadores do direito, né, pessoas que entendem a função social da profissão, discutir sobre esse tema. Mas, de qualquer forma, assim, esses pontos que a gente cai, que envolve tanto direito penal, envolve também outras áreas do direito, sobre relativismo cultural e universalismo, uma resposta que a gente tem um pouco concreta, eu diria, assim, de antemão, é esse universalismo de confluência. Mas existem diversas outras teorias, e como o Bruno disse, o Brasil adota uma teoria que a gente ainda tem que discutir ela, analisar outros pontos a respeito de como essa teoria tem sido aplicada, né? Então, acho que o STF, principalmente, precisa começar a repensar e criar novos julgamentos a respeito disso. Mas agora eu deixo o Bruno continuar e falar mais sobre essa informação, porque pode terminar. Mas obrigado por me ouvirem, agradeço. E o Daniel Sarmento aí é da UERJ, né? Brilhante. Ele não foi meu professor, não, que ele só dava aula de manhã, mas realmente muito ativo do MPF. Né? Vocês têm mais alguma questão? Alguém quiser comentar alguma coisa? Doutor, dá para ouvir? Sim? Tudo bem, Raí? Está dando para ouvir o áudio? Sim. Eu tenho uma questão a fazer sobre os direitos humanos e a politização no Brasil. Sobre como que a politização afeta a atuação essa ideia de direitos humanos ser uma aplicação em prol aos agentes que cometem crime e não como um fator que envolve toda a sociedade. Como que afeta a atuação dos agentes de aplicação de justiça, desde os policiais até os magistrados, por exemplo. Obrigado, Raí, pela pergunta. Bom, para mim altera naquele primeiro círculo hermenêutico que eu disse, né? Uma alteração da cultura. Isso praticamente pré-condiciona a atuação não só dos operadores do direito, mas de toda a sociedade. Né? E essa cultura tem que ser alterada. Tem um artigo bom do professor Arroio Sapateiro, que é um livro de direito penal em homenagem ao Mirpuch, professor espanhol, que ele trata da literatura, que é um outro objeto de pesquisa, a relação entre literatura e direito. É engraçado que tanto a psicanálise quanto o direito
e outras áreas do saber dão uma relevância muito grande à literatura, né? E o que ele diz? A filosofia também. O que ele diz? Que a literatura serviria para alterar a cultura social, né? E o direito só serve para normatizar aquilo que está valorado na sociedade, né? Então, é isso. Parece que hoje tudo é uma construção de narrativa. Os direitos humanos caíram nesse limbo. Os direitos humanos caíram nesse limbo também, né? Bom, os direitos humanos tem que ser... São os direitos fundamentais, são os freios às violações dos seus direitos. Como que isso pode ser narrativizado para dizer que, obviamente, quem é menos favorecido, né, socialmente, vai precisar de maior proteção, né, porque ele está mais vulnerável, vai precisar de mais proteção. E aí, eu acho que é isso que tem que ser mudado, uma contranarrativa. Uma contranarrativa. É isso que, pelo menos, eu tento... Foi o objetivo da palestra, né? Que os direitos humanos é um direcionador do direito penal e da política criminal. Eles não deveriam ser contrários à política criminal, né? Essa narrativa de que um é contra o outro, isso não faz sentido, né? Então, eu acho que essa alteração da cultura é muito importante. Como eu disse, na Europa não tem essa percepção, né? Foi muito impactante para mim, né, de ver que os direitos humanos lá são uma questão liberal, uma questão de freio ao poder. Assim como são os direitos fundamentais, né, surgiram na história, sim. Então a gente tem que, daí o nosso papel aqui de estar falando, de ir nas escolas, de ir às universidades e tentar alterar isso, né? Fazer uma contra-narrativa, alterar por dentro, a narrativa por dentro, tentar ressignificar, etc. Assim, por exemplo, a professora Neves, ela ficou 17 ou 18 anos dando aula na escola de polícia, né, sobre direito penal, direitos humanos e tal. Então, esse policial vai sair dali melhor formado, inegavelmente. Não é simplesmente fazer uma prova de matemática e português para ser soldado da PM, né, que é o que acontece no Brasil. Você faz uma prova de português e matemática e vai para a rua. Dá 20 tiros e vai para a rua. Que cultura de direitos humanos essa pessoa vai ter? Né? Que cultura geral essa pessoa vai ter de respeito ao outro? Não vai. Então, esse é papel de quem? Papel nosso, né? É o nosso que está insistindo de alguém aqui, talvez eu não sei se tem alguma academia em Rio Preto assim que forma militares ou um quartel, mas já deveria ir nos quartéis, né? Tentar esclarecer, né? Papel nosso. Certo. Obrigado, doutor, e parabéns pela palestra. O tema apresentado é bastante pertinente. Aí já viu muitas palestras minhas aí, você tá de saco cheio já, né? Nada. Cada vez aprendendo mais. Só mais um comentário aqui sobre o projeto que você falou dessa divulgação de direitos humanos nas escolas. Uhum. Eu fiz um curso técnico, né, na ETEC em Fernandópolis, do lado de Votuporanga, e foi do tema pertinente à segurança pública, e realmente cai no início de direitos humanos bem um senso mais dizendo, né? E como que funciona assim, de maneira mais aprofundada esse projeto de apresentação? Bom, aqui em Rio Preto é esse que o Jamerson falou, né, que vai às escolas, tem alguns projetos sociais, tem palestras. Em Votuporanga
tá dentro da OAB Vai Escola, né? Dentro de todas as palestras sobre direito, né? Tem a de direitos humanos, não é um foco só nos direitos humanos, mas tem lá dentro de direitos humanos. E tem um projeto com as universidades para alguns alunos se engajarem na comissão já como alunos. O James pode explicar melhor isso, mas... Sim. Bom, Rai, a gente está desenvolvendo um projeto ainda. Nós estamos na fase de início de contato com as universidades, mas, assim, mais para frente, eu acredito que nos próximos meses, a gente vai entrar em contato especialmente com os alunos para falar sobre esse projeto. É um projeto ainda embrionário, né? É bem embrião, bem está no início esse projeto. Então, com o tempo, a gente vai entrar em contato com vocês, porque o nosso objetivo é mesmo fazer isso, trazer os alunos para próximo da OAB, principalmente da Comissão de Direitos Humanos, para a gente conseguir aí atingir outras pessoas, né, a sociedade civil especificamente. Mas nós vamos entrar em contato com vocês. Você é aluno de qual universidade aqui em Rio Preto? Você é aluno de qual universidade aqui em Rio Preto? Eu não estou conseguindo. Sou aluno na Unip. Perfeito. Bom, a gente está entrando em contato também com a Unip e futuramente a gente vai falar para vocês a respeito desse projeto. É um projeto bem bacana que envolve mesmo os alunos da graduação em Direito e a nossa comissão. Mas fica aí que logo mais a gente entra em contato com vocês falando sobre isso. Ok? Algum colega deseja fazer mais alguma pergunta ao professor Bruno? Doutor Eudes, você me permite? Pois não, presidente, toma a palavra. Obrigado. Professor Bruno, primeiro, parabéns aí pela explanação, pela palestra, muito bem fundamentada. O doutor fez uma explanação, logo no início, disse que o senso comum é que direitos humanos hoje defendem as pessoas que praticam crimes, né? E não o geral. E esse senso, eu já tinha dividido com o doutor Eudes, já conversei também com o doutor Jamerson em reuniões da coordenação comigo na subseção, e me parece que isso é muito forte. E a gente, pelo menos eu penso assim, nós temos que fazer quando nós temos o poder para fazer. E o poder que nós temos hoje em termos de advocacia na nossa região é através da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que é por isso que nós estamos reunidos aqui. Se não tivesse a iniciativa, nós não estaríamos aqui reunidos tratando desse assunto. Eu gostaria de saber, você fez a citação da OAB Vai à Escola, nós também temos uma comissão com esta temática, né? Por exemplo, o que nós poderíamos fazer a título de campanha, algo que fosse uma das questões, eu assumi agora a presidência da OAB nessa gestão, e algo que eu perguntei para os colegas durante a minha campanha, o que ele pensava da OAB. E ele dizia, a OAB não faz nada. Então, assim, e aí eu percebi, de uma certa forma, a falta de comunicação, que eu percebo muito na sociedade, né? Então, há uma linha de comunicação sobre um determinado tema e todo mundo, ninguém estuda, e vai conforme vão tocando. Então, o que eu queria colocar para o professor, para o nosso colega, doutor Bruno? O que na prática, além da escola, de se falar na escola, de falar na faculdade, em termos de cidadania, o que nós poderíamos, na prática, efetivamente, fazer pela subseção, pelo menos dentro do território da subseção? Qual que é a sugestão, se é que poderia nos sugerir aí alguma coisa mais para a gente pudesse enfrentar esse senso comum no sentido de aprimorar a questão dos direitos humanos? É a pergunta de $1 milhão. Bom, claro que cada um tem o seu lugar de fala e de percepção, né? Então, como eu me dedico à educação há algum tempo, eu creio que a solução é a educação, né? Que
através dela, né, com o trabalho de formiguinha ali, a gente vai alterando aos poucos a percepção das pessoas e construindo uma narrativa. Eu acho também colou muito na cabeça das pessoas que direitos humanos é assistencialista, né? E talvez tirar da Comissão de Direitos Humanos algumas assistências e falar que é a OAB que está fazendo, por exemplo, falar que é a subseção que está fazendo e não a Comissão de Direitos Humanos, né? Coloca a comissão como subsidiária, para desvincular a ideia de que direitos humanos é uma simples assistência social, né? Para isso tem são os assistentes sociais, né? Somos advogados, somos assistentes sociais. Artigos em jornal explicando, eu não sei se talvez um blog da OAB poderia, né? A gente poderia escrever alguma coisa tentando alterar isso. Eu não vejo outra maneira a não ser por construção de uma contranarrativa, assim. O que a OAB em si poderia fazer? Já faz bastante coisa, né? Chega várias cartas de presídio, né? Que alguns encarcerados questionando, né? Pedindo ajuda da OAB. Talvez uma comunicação maior com a Comissão de Direito Penal, né? Ver o que precisa, tentar... eu acho que essa seria uma boa solução também. De ter um diálogo maior com a Comissão de Direito Penal para tentar mostrar que as coisas não são opostas, né? Então, quando for ter alguma atividade da Comissão de Direito Penal ou da de Direitos Humanos, estarem os dois ali, um ao lado do outro, para dizer que um não é contra o outro, né? Que um serve para fomentar o outro. Os dois são freios ao poder, né? Essas questões simbólicas, né? São questões simbólicas que eu acho que é o papel. Eu acredito muito no direito simbólico, né? Que o direito serve é um instrumento para apaziguar a sociedade. Então, mostrar para a sociedade, né? Mostrar que as coisas estão juntas, que os dois perseguem o mesmo fim e que uma humanização, tanto da educação quanto do direito penal, na sua generalidade, né, tanto de aplicação de pena, o doutor Roberto Almeida está mais próximo disso, as comissões deveriam estar juntas na construção do discurso. Eu acho que seria usar o papel simbólico da OAB, né? Mas é uma pergunta difícil, assim. Eu vou conhecer mais o meu lugar de fala, assim, que é do lugar da educação, né? Como alterador de cultura. Sobre o complemento, professor Bruno, quando você fala na educação, né, seria, vamos supor, nós temos poderíamos realizar alguma atividade de encontros entre os estudantes sobre um determinado tema, né? Eu falo assim, nós temos aqui, por exemplo, 6.000 advogados na nossa subseção. Nós estamos num universo de mais de 500.000 pessoas, né? A escola, ok, é um meio, mas nós temos uma comunicação com um todo e que nós não estamos utilizando. Nós não fazemos. Hoje não existe. Nós não temos na nossa subseção nenhuma campanha da direitos humanos. Olha, por exemplo, direitos humanos não é para todos. Por exemplo, uma frase, é simples, mas é aquela história, né? De uma palavra se escreve um livro e no livro se resume numa palavra. Mas nós precisamos fazer. Né? Então, assim, é isso que eu estou assim, ponderando, né? Porque essa sua aula, ela reforça todo o fundamento, mas eu acho assim, nós precisamos evoluir para atividades na prática. Esse projeto que o Jamerson apresentou junto com o Dr. Eudes, das faculdades, é fantástico. Mas eu ainda acho, e não é só na Comissão de Direitos Humanos,
Eu ainda vejo muito de nós, institucionalmente falando, atos mais simples. Algo que chega mais rápido às pessoas, né? Então, às vezes, nós buscamos um caminho longo, sendo que nós temos algo, por exemplo, nós temos uma comunicação diária com 6 mil advogados. São mail que vai para o advogado. Se ele ler ou não, mas que a gente alcance 50%, que a gente alcance 40%. Às vezes é muito mais do que o número de alunos numa sala de aula ou numa faculdade. E são multiplicadores, né? Então, assim, qual é uma outra instituição que nós temos uma parceria que possamos fazer? Então, são provocações que eu quero só dividir com os colegas. Nós estamos aqui num ambiente de colegas e num ambiente de classe da subseção. Doutor Marcelo, só para ajudar nessas informações também, eu gostaria também de trazer à tona as informações, o trabalho que a gente tem desenvolvido como Comissão de Direitos Humanos. No ano passado, principalmente, enquanto a gente não estava durante essa pandemia, foram feitos trabalhos dentro da Escola SESI e do Instituto As Valquírias. Esses trabalhos a gente fez palestras, né, e também atividades lúdicas com as crianças, e sempre ela teve como objetivo tratar sobre direitos humanos. Então, a gente compareceu nas Valquírias, por exemplo, cerca de 4 ou 5 vezes, e nessa Escola SESI foi apenas uma vez. Mas, assim, a nossa maior dificuldade que a gente encontra como comissão também é a respeito do nosso corpo, porque é um corpo muito pequeno de advogados participantes. Então, assim, isso acaba limitando também a nossa atuação dentro da comunicação com o restante da UB e com a sociedade civil também. Mas a gente tem diversos projetos, como o senhor conhece, todos eles, sendo o projeto das faculdades. A gente também tem um projeto de cinema com o SESC, que a gente já fez uma reunião preliminar com o SESC, para falar sobre questões de direito penal e direitos humanos, trabalhar com políticas criminais, mas é um projeto também que ainda estamos pensando sobre ele, desenvolvendo as ideias. E fora esses projetos, a gente tem outros, que é o projeto que o Dr. Eudes tem liderado, que é o projeto com o Instituto Paulo, esqueci o nome, São Vicente de Paula. Vicente de Paula também, que é um instituto muito importante, que é um asilo em Rio Preto. E além desses outros projetos, a gente tem trabalhado indo atrás dessas situações. Mas a gente vê também que o corpo que a gente tem é muito pequeno, né? E isso, assim, todos aqui a gente sabe que tem outras atividades, mas o objetivo desse trabalho com as universidades é a gente também aumentar esse corpo para que a gente possa executar os outros trabalhos, as outras ideias com mais firmeza e com mais dedicação e com um corpo um pouco mais estendido, para não sobrecarregar nenhum dos advogados. Mas eu acho que isso é importante que o senhor traz para a gente, né? Essa provocação, para a gente ir, assim, realmente sair dessa discussão que a gente tem simplesmente aqui dentro do nosso quadradinho, mas a gente sair fora da nossa zona de conforto e atingir outros públicos, né? Então, também, uma das formas que a gente pode falar é das nossas entrevistas com as rádios que a gente fez também. Então, assim, o trabalho é longo, muito grande, mas a gente vai, aos poucos, a gente vai se adequando, vendo e caminhando para chegar lá, né, no nosso objetivo. Doutor Jamerson, eu tenho uma outra questão que eu quero ponderar. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, que é na resposta às cartas, às dezenas de cartas que recebemos das pessoas presas. Doutor Francisco Eudes Alves leva e vocês trabalham e respondem. Eu não tenho dúvida, e eu tenho o maior orgulho da Comissão de Direitos Humanos da minha sucessão. O que eu estou dividindo com o professor Bruno é o fato de enfrentar esse senso comum de que a Comissão de Direitos Humanos da OAB é só para defender quem está preso. Então, nós podemos, eu não estou dizendo que a comissão não pratique outras atividades, eu estou lhe dizendo que nós não temos uma campanha contra esse fato, né? Esse senso comum, né? Eu acho que nós podemos, vocês, com todo esse cabedal de conhecimento que tem, frases curtas que nós, de repente, podemos disparar em nome da comissão. Que isso, o professor agora, que só hoje aqui nós temos quantas frases importantíssimas de demonstração da importância da defesa dos direitos humanos. Vocês sabem, a finalidade da OAB está lá prevista no artigo 44 da Lei 8.906, e o inciso 1 trata da defesa dos direitos humanos. A única comissão prevista em lei
no Estatuto da Advocacia é direitos humanos. Por quê? Porque é a essência de toda a sociedade, somos nós, os humanos. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, não estou dizendo quantas outras atividades, vocês realizam inúmeras. O que eu estou dizendo é neste fato que o professor Bruno trouxe. Olha, o senso comum, e eu concordo com ele, nós já conversamos, nós precisamos de alguma campanha, só para dar um exemplo. A Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero criou agora uma campanha das pessoas que precisam falar com os advogados, com a OAB, vai ter um telefone que é o telefone do WhatsApp da OAB. Numa reunião igual a nós, criou um telefone, um canal. Então, quem estiver querendo falar com o advogado, com a OAB, vai ligar no WhatsApp. Nós temos um WhatsApp. Então, assim, assim, alguma coisa que vocês sabem muito bem, o Jamerson e o doutor Eudes sabem que eu estou ali à disposição, eu quero ideias e quero executar. Vamos fazer, porque a oportunidade é agora. Se eu terminar meu mandato aqui 1 ano e meio, eu não sei se vão continuar com o que nós estamos realizando. Então, nós temos que fazer agora. A hora é agora. Eu tenho uma provocação, então, para fazer ao senhor, a respeito dessa provocação que o senhor fez para a gente. Uma ideia que eu trouxe para o Dr. Eudes recentemente foi a gente utilizar o próprio Instagram da OAB, né, como instituição, e a gente fazer diálogos voltados para direitos humanos com as outras comissões. Então, a gente tem até um representante da Comissão de Políticas Criminais, que é o Dr. Roberto, mas a gente pegar outras comissões, como a Comissão de Direito Penal especificamente, a Comissão de Direito Constitucional, de Direito Empresarial, de Direito Civil e diversas comissões que a gente tem, e fazer lives no Instagram da própria OAB, que isso atingiria todos os advogados, para a gente desmistificar a ideia dos direitos humanos, né, que é essa ideia de defender bandido, mas atingir outras áreas também de conhecimento, como seria o direito penal, direito civil, direito constitucional. Assim, é uma ideia que eu trouxe para o Dr. Eudes, ele falou que ia conversar com o senhor, né, ele já, acho que teve uma conversa preliminar, mas assim, seria uma das formas também que a gente pode aí começar a desenvolver essas atividades. E além disso, o senhor também ficou contente com essa possibilidade, mas uma das ideias também é a gente criar fotos com frases curtas, que a gente pode desenvolver isso também, para postar no Instagram da OAB. Então, assim, são ideias que a gente já tem, a gente quer fazer, se a gente puder fazer, eu fico contente com isso também, com essa abertura que a gente tem. Mas são ideias que eu lanço aqui, que gostaria de ouvir também a sua opinião a respeito disso e trazer contraposições. Acho que o Dr. Roberto quer falar também. Desculpa a intromissão, eu vou sair daqui a pouco, tem que gravar uma aula daqui a pouco. É isso mesmo. Eu queria, assim, alertar a campanha do Direitos Humanos, que é uma campanha de todos nós, né? Pode contar com a nossa comissão, doutor Eudes, isso aí, fica tranquilo, né? Estamos sempre juntos, tá? Sempre juntos. Direitos humanos não é só para humanos direitos. Criou essa aberração aí, né? Tem um discurso balela. Mas, assim, por exemplo, as informações que nós chegamos, eu tenho a impressão, aí vocês me corrigem. De repente, nós levamos informação para a universidade, levamos para grandes clubes, Rotary, etc., né, SESI, e muitas vezes a gente alcança pessoas que já têm um capital cultural, que sabe o que é direitos humanos, mas se recusa a aceitar o que é direitos humanos. Então, tem uma visão dele de direitos humanos, né? Talvez aí um ponto de partida seja a massa, aí eu vou usar uma expressão de aquele alemão chato lá, o Marx, né? Então, quem mais precisa de direitos humanos saber, então tem que atingir a base. A base, e o que acontece no contemporâneo, o contemporâneo está muito complicado no que diz respeito à organização e à terceirização da responsabilidade. Então, não querem se organizar, não conseguimos se organizar. Uma frase que eu vi, assim, nós somos uma solidão organizada de massas. Né? Então, assim, às vezes tem 50 pessoas no lugar, são 50 pessoas isoladas que não estão ali organicamente pensando. Às vezes você vai dar um discurso para uma entidade mais classista, essa entidade sabe que é direitos humanos, está se lixando para você. Acha até bonito a frase. E fica naquilo ali, regurgitando. Quem precisa mesmo são a base. Então, nós temos que pensar canais de atingir a base. Antigamente tinha muita associação de bairro, os sindicatos faziam isso há muito tempo atrás, né? Então, nem isso a pessoa consegue se organizar. Se você falar que asfalto, né, iluminação, saúde pública é direitos humanos, tira um pouco da pecha, todo mundo pensa na penitenciária, e eu provoco muito meus alunos falando,
Por que os direitos humanos só quem sabe é penitenciária? Porque eles são a única categoria que se mobiliza para reivindicar. E quem, né, os outros não conseguem, uma associação de bairro não consegue achar que isso é um direito humano, por exemplo, né? Então fica, de repente, conseguir reorganizar associações de bairro, alguma coisa assim nesse sentido. Talvez seria também um canal interessante. É evidente que a ponta vamos colocar que a elite, né, precisa discutir direitos humanos, precisa sim. Mas vocês viram agora recentemente, né? Quando a base sai para a rua, a estrutura treme. Então, de uma violação policial nos Estados Unidos, foi o catalisador de uma violência mundial, de uma manifestação mundial, que estava na garganta de todo mundo. E não começou lá, por exemplo, de uma entidade classista. Não vou citar nenhuma aqui, para não me lembrar. Né? A fulana se organizou e vamos. Não, isso vem fervendo. O problema, na hora que vem fervendo, se não tiver orientação, vira barbárie. Então, vamos pegar aqui, eu não vou politizar, mas só vou citar exemplos. Então, quando se veste de verde e amarelo e vai para frente do Planalto, era uma posição, a polícia sai de mão dada. Quando desce lá de Itaquera, pedindo democracia, a polícia é outra, porque ali vai mexer, entendeu? E não foi uma entidade, você tinha as pastorais, você tinha grupos, então, assim, só para ilustrar, né? Eu acho que se a gente conseguisse canalizar, doutor Eudes, né, o Jamerson, essa molecada aí, fera que a gente está vendo aí, conseguisse entrar na base e mostrar o que é de fato direitos humanos, não precisa nem politizar, nem dar conceitos tão complexos. Né? O mínimo existencial, eu creio que consiga. Né? Doutor Roberto, eu agradeço imensamente a sua manifestação e nós conversamos uma vez só no Fórum da Justiça, uns 2 minutinhos só, que nós podemos conversar pessoalmente, mas eu já manifestei isso para o doutor Marcelo, ele recorda isso. Eu sei dessa angústia do doutor Marcelo, eu sei dessa, nós já conversamos sempre sobre esse assunto. Eu quero, doutor Roberto, contar, eu acho que a partir de hoje já fica assim, registrado a nossa parceria mais próxima, conforme proposto pelo doutor Bruno, que precisa estarmos assim. E o doutor Marcelo sabe, né? Eu sei que ele quer que a gente ande mais rápido. E eu tenho esse desejo de andar mais rápido também, porque muito me angustia uma série de coisas que a gente assiste todo dia, né? Nós até abrimos uma janelinha lá numa periferia da cidade com esta ideia de levar as comissões para lá, levar a comissão coordenada pelo Dr. Roberto, a comissão de direito do consumidor, porque direitos humanos está sendo afetado em muitos, dentro da questão dos direitos do consumidor. As pessoas não veem. Pensem, senhores, quando um banco, não vou citar banco, mas quando um banco liga no telefone do aposentado que recebe um salário mínimo e coloca 4, 5 empréstimos e leva quase 100% do salário dele de prestação com aqueles juros absurdos e deixa ele com 200, 300 reais para sobreviver. Ué, eu tenho feito algumas questões dessas e tenho batido na infringência da dignidade humana que tem feito com essas pessoas. Então, realmente, nós precisamos mesmo. Eu acredito que mesmo com essa pandemia, nós vamos conseguir fazer essa unidade que nós não criamos ainda. Tenho o meu compromisso, presidente, doutor Roberto, doutor Bruno e os demais. Doutor Jamerson queria falar... Marcelo, está lá. Só queria complementar o seguinte. Primeiro, Jamerson, está acolhido os seus pedidos. Nós temos, doutor Bruno, nós temos aqui 81 comissões de advogados. Né? Eu recebi a OAB, a subseção, nós tínhamos não mais que 25 comissões. Exatamente com a ideia de dividir conhecimento entre um número maior de advogados através de grupos. Os grupos são as comissões. Eu e o doutor Eudes nos conhecemos por associação de moradores. O doutor Eudes foi eleito presidente da Associação de Moradores do bairro do Jardim Santo Antônio, com voto de mais de 800 pessoas num domingo, portando a conta de energia elétrica ou de água para a escolha da diretoria.
Especificamente 829 votos. Em que dia, Eudes? Foi um dia de domingo, eu não me recordo a data, porque eu não trouxe ela marcada aqui, mas foi num domingo, das 8 às 17 horas. O pessoal saía e ia votar democraticamente, modéstia à parte, os nossos adversários fizeram churrasco anteriormente, como faz numa eleição de vereador e de prefeito. Mas nós fomos só, o doutor Marcelo, era o presidente do Fórum de Associações, e nos chamaram a fazer esse debate. Nós fomos com prazer. Continue, doutor. Então, antes eu queria dividir, porque é importante nós sabermos disso, que nós já temos aqui em Rio Preto prova de que nós temos como nos organizarmos socialmente. É possível. E aí, eu vivenciei isso, não é que me contaram, não. Eu vivenciei isso. Eu acho que você imagina mais de 800 pessoas num domingo na fila para votar para presidente de associação de moradores. E esse grupo, doutor Bruno, aqui, foi que criou o movimento que impediu a concessão do serviço de água e esgoto que o prefeito, na época, queria conceder para iniciativa privada. Nós impedimos uma licitação. O Jornal Diário da Região, na época, era muito forte, porque não existia, isso foi no começo de 2000, não existia a internet. Então, o que se falava na Globo, o que se falava no Jornal Diário da Região em Rio Preto era lei. Não tinha como você expor. Então, assim, nós enfrentamos esse sistema. Então, o que nós, assim, dentro de um grupo, nós criamos uma associação, Fórum Associações, que eu acho que é muito mais atuante, doutor Eudes. Nós conseguimos, se nós, por exemplo, esse fórum de associações, essa entidade, hoje ela não existe mais. Por quê? Porque nós não estamos lá. As pessoas foram para lá e destruíram. Doutor Bruno, doutor Adriano, não sei se o doutor Adriano chegou a acompanhar isso, nós tivemos a construção aqui, nós tínhamos 35, 40 associações de moradores de São José do Rio Preto em 2000. Foi o primeiro mandato do prefeito Adinho Araújo. Nós chegamos a mais de 100 associações, porque nós abrangemos também os loteamentos regulares. São 108 loteamentos aqui. São pessoas que sofrem nesses loteamentos. Então, assim, nós não temos nenhum instrumento de união desse povo. Então, a Comissão de Direitos Humanos teria um campo. Doutor Roberto Almeida, meu querido, você precisa nos ajudar. Você precisa nos ajudar. Nós precisamos ter. Nós não temos hoje em Rio Preto nenhuma associação, nenhuma entidade que represente o povo. Ontem concedi uma entrevista a respeito eu criei no meu escritório, um grupo de advogados, uma associação, a respeito do trem. Nós não conseguimos reduzir o ruído da buzina do trem dentro da cidade. Então, assim, são inúmeros os problemas. Nós não temos mais uma instituição. Então, a OAB, através da Comissão de Direitos Humanos, o campo é amplo. Nós precisamos falar para fora. Nós precisamos falar para fora. Por não, doutor Bruno. Essa é uma outra questão, né? Antes de falar de direitos humanos nessas idas à escola, eu sempre pergunto o seguinte: quem aqui quer ser vereador? Ninguém levanta a mão. Quem aqui quer ser presidente de associação de bairro? Ninguém levanta a mão. Porque é outra construção narrativa foi criada para dizer que política, religião e futebol não se discute. Mas política tem que estar toda hora sendo discutido. Então, essa falta de politização do povo brasileiro, que a gente pode enquadrar no homem cordial aí, né? Que ninguém briga pelos seus direitos. Então, assim, seria um outro viés, mas é isso aí. Eu sempre procuro também trabalhar pela politização assim, do povo. E atuar politicamente é isso que o senhor disse. É a gente se importar com o coletivo. Né? Isso é politizar. Eu vou me importar com o coletivo, não só com a minha vidinha aqui, né? E fazer o que eu tenho que fazer. Né? Sim. Essa preocupação com o coletivo que o brasileiro muitas vezes deixa passar. Vou lá, coloco meia dúzia de números a cada 2 anos e quero que um camisa 10 resolva o problema do Brasil. Né? Não é assim. Né? Doutor Bruno, se me permite, dentro dessa linha, eu tenho tentado dar o exemplo dentro da presidência da subseção em que os coordenadores é que fazem. E eu estou aqui falando como advogado que estou, mas respeitando a vontade da comissão dentro dos grupos. É como se fosse cada comissão uma associação de morador de bairro.
né? É a mesma metodologia de gestão, a mesma metodologia de comando, de presidência. Nós temos que chegar a falar, eu acho, eu pelo menos entendo, que as pessoas têm que escolher um partido político. Elas têm que ocupar os partidos políticos. Nós não precisamos definir qual partido, mas que ela tem que buscar um partido político. De nada adianta a gente reclamar de quem está nos partidos políticos se nós não ocuparmos os partidos políticos. São instrumentos do Estado Democrático de Direito para definir o rumo da nossa sociedade. Pô, de nada adianta a gente ficar insistindo com esse discurso de que a política é coisa suja, de que nós não devemos participar. Nós precisamos ultrapassar esse obstáculo, né? Nós precisamos evoluir. Então, assim, por isso que ficam essas provocações para os meus amigos, amigas daqui desta comissão, que esse presidente está com gasto total aqui. Nós estamos aqui trabalhando e vamos trabalhar para fazer, né? E depende, e eu entendo, o doutor Eudes sabe muito bem disso, não depende dos outros. Eu, ainda mais que você está em Votuporanga, né, doutor Bruno, agora está me falando? Você está próximo da minha cidade natal, que os prédios de lá fazem sombra em Votuporanga, que é a grande Macaubal. Entre Macaubal e Monções, eu nasci ali no sítio. Então, assim, grupo rural, né, escola, indo a cavalo na escola, enfim. Então, da onde eu vim, por onde eu já passei, não tem dificuldade. Quem constrói somos nós. O que eu quero sempre dividir com os colegas e amigos da subseção é que está nas nossas mãos. Não está nas mãos do presidente da OAB de São Paulo, do presidente do Conselho Federal da OAB, está nas nossas mãos. Aqui na base aqui está nas nossas mãos. Nós só precisamos fazer de forma organizada, de forma respeitosa, mas com determinação. Nós precisamos ter disciplina para avançar. Esta comissão já avançou muito. Nós não tínhamos um trabalho, doutor Bruno, aqui em São José do Rio Preto, uma comissão de direitos humanos, como nós estamos tendo agora. Doutor Jamerson com a sua energia, doutor Eudes com a sua liderança, com a sua serenidade, bom senso, junto com os amigos, tem avançado muito. Mas eu quero deixar claro aos amigos e amigas, advogados e advogadas, que nós podemos avançar muito mais e que não depende desse presidente, depende de vocês. Muito bem, muito obrigado, presidente. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação para nós já caminharmos para os momentos? O doutor Roberto falou antes que tinha um compromisso. Doutor, você fique à vontade para a hora que você quiser sair, tá bom? Um abraço de coração, agradeço a sua participação aqui conosco. Obrigado a todos. Obrigado pela palestra, doutor Marcelo, doutor Eudes, Jamerson, doutor Bruno. Muito prazer a todos. Obrigado, senhores. Até mais. Obrigado. Então, aí eu passo a palavra para o doutor Bruno, se quiser fazer as suas considerações finais. O doutor Jamerson ainda tem um recado a dar ainda. Vocês fiquem à vontade. Eu só tenho a agradecer, né, tudo que quando a gente estuda alguma coisa, a gente quer fazer com que isso, né, se dissipe o máximo possível, né? E dentro da OAB, eu acho que o direcionamento é esse mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa, né? O advogado está ali na lida, está atuando. Eu falo um pouco do meu lugar de fala, né? Que é no mundo acadêmico, do mundo educacional, mas também à disposição para o que precisar, né? Na lida também política, para fazer com que essas ideias colhem nas pessoas, né? Não fique simplesmente na elucidação dos discursos, né? Então, agradecer o coordenador Francisco Eudes, o Dr. Jamerson pelo convite, né, e a presença do Dr. Marcelo Henrique. Muito obrigado. Dr. Jamerson, você quer passar aquele recado que você tinha conversado? Sim, claro. Bom, eu já queria inicialmente falar para todos que nós estamos desenvolvendo um congresso de direitos humanos que vai acontecer provavelmente nos próximos meses. Esse congresso vai ter como tema os 50 anos da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Foi celebrado o ano passado. A gente ia fazer esse congresso no comecinho desse ano, mas por motivos de técnicos e também por conta da pandemia, a gente acabou prorrogando agora para metade do ano. Vai ser um congresso muito interessante porque a gente vai falar sobre a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai falar sobre o trabalho da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com pessoas que são extremamente capacitadas para falar sobre o tema.
Uma das convidadas é a professora Paula Danese, não sei se vocês a conhecem, mas ela tem um trabalho muito interessante na área de direitos humanos internacionais, os direitos humanos, na verdade, junto com a grandiosa professora Flávia Piovesan, que atualmente é membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, ela vai participar também, a Paula Danese com a gente, também a professora Ana Paula Polacchini, que também vai falar sobre o tema. Nas próximas datas, a gente vai divulgar, nos próximos dias, a gente vai divulgar as datas corretas do evento, como ele vai acontecer. Então, eu queria já, de antemão, convidá-los para participar desse evento com a gente, que vai ser muito bom, muito interessante. Vai ser online também e só aguardar os próximos dias que a gente passa mais informações para vocês. Muito bem, meus caros colegas, amigos, advogados e advogadas que participaram deste primeiro momento de estudo da nossa comissão. Eu particularmente fiquei contente pelo encontro, pela exposição do Dr. Bruno, com a tranquilidade, a sabedoria que explana uma forma da gente compreender, fácil, né? Presidente Marcelo Henrique, aí, muito obrigado, meu grande abraço a você que sabe e admiro o seu trabalho, o incentivo que nos dá, aos colegas da comissão que estiveram aqui presentes, doutora Priscila Porarini, doutor Guilherme, todos os demais colegas, não vou falar o nome de todos para não correr o risco de deixar alguém de fora, mas muito obrigado e contamos com vocês junto conosco nos trabalhos que divulgarmos e contemos com vocês e vocês contem conosco naquilo que precisar. Um abraço aí, especial ao Dr. Bruno. Parabéns, Dr. Bruno, seu caminho. Aí, e nós vamos cobrar de você aí um auxílio na elaboração destas divulgações que o presidente nos provocou. Depois eu vou conversar mais com o Dr. Jamerson aí para nós prepararmos melhor o que nós queremos que vocês nos ajudem. Pensem, alguma ideia que tiver, nos dê. Temos um grupo lá de WhatsApp da comissão, lá é o nosso cantinho para a gente conversar um pouco mais. Um abraço a cada um de vocês. Se alguém não tiver mais nenhuma colocação, nós damos por encerrado.